Mateus capítulo de número 11, versículo 21, diz assim: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. O versículo de número 21 começa já daquele jeito, né? Ai de ti! Você sabe o que significa a palavra ai de ti? Imagine que eu chego em você agora e falo assim: ai de ti. Significa ai de você. Significa você vai sofrer. Significa você vai se lascar. Significa você vai, digamos assim, se arrepender do que você está fazendo. Ai de ti significa sofrimento. Ai de ti significa quando Deus pesar a mão em você, você está lascado. Ai de ti significa lascado. Ai de ti significa sofrimento. E ali então Jesus ele continua e diz assim: Corazim. Eita, minha voz. Que a voz está indo embora já, né? Nem começamos o estudo ainda. Mas vamos lá. O versículo 21 inicia: Ai de ti, Corazim. O que significa Corazim? Vamos ao detalhe sobre a palavra Corazim que eu trago para você antes da gente continuar, tá? Corazim ou Corazim, existe Corazim com C ou Corazim com K, tá? Foi uma antiga vila nos períodos romano e bizantino, mais conhecida pelos evangelhos. Ela ficava no Planalto de Corazim, na Alta Galileia, em uma colina acima da costa norte do Mar da Galileia, a 4 quilômetros de Cafarnaum, no que hoje é território de Israel. Então a cidade de Corazim, ela ficava ali, digamos assim, aos arredores da Galileia, ficava no local alto da Galileia, ok? Mas vamos simplificar. Então Corazim fazia parte de uma região chamada Galileia. Então Corazim fazia parte da região, certo? Da Galileia. Ok? Só para você saber o que quer dizer Corazim, que eu já vi aí umas lendas bem loucas aí de uns teólogos aí inventando que Corazim era algo espiritual, algo lá do céu. Não, irmão, nada mais, nada menos, uma pequena região dentro da Galileia. Ponto. Corazim, ok? Aí Jesus fala: ai de ti, Betsaida. Vamos agora saber quem é Betsaida. Vamos lá. Betsaida, cidade também chamada de Betsaida Júlia, que ficava à margem nordeste do Lago da Galileia, ok? Então, as duas cidades, Jesus está na região da Galileia e Jesus olha para um lado e fala de Corazim, ele olha para o outro lado e fala de Betsaida. As duas palavras significam cidades que ficavam dentro da Galileia, da região da Galileia, ok? Agora vamos ao texto, para o que mais importa. Para mim, a geografia da palavra, do versículo, para mim não me interessa em nada, irmão. Não vai mudar em nada se eu souber aonde é exatamente o local que Jesus está falando. Para mim não muda nada, porque para mim o que importa é a parte espiritual do versículo. Então Jesus chega lá e fala: ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Jesus está dizendo nada mais, nada menos do que ai de ti, Diego! Ai de ti, Raquel! Ai de ti, Douglas! Ai de ti, Lucas! Ai de ti, fulano! Ai de ti, ciclano! Ai de ti, Beltrano! E assim por diante. O que Jesus está fazendo é nada mais, nada menos do que ele citar nome de pessoas. Jesus está citando cidades.
Por exemplo, vamos supor que Jesus está numa região e ele fala assim: ai de ti, São Paulo, cidade de São Paulo, ok? Ai de ti, São Paulo, ai de ti, Rio de Janeiro, ai de ti, Fortaleza, ai de ti, Bahia, ai de ti, Minas Gerais, e assim por diante. Então Jesus está apontando e falando: ai de ti, está dizendo o quê? Vocês vão sofrer, vocês vão se lascar, vocês vão se arrepender. Por quê que Jesus está falando isso? Simples, continue o texto. E Jesus chega e diz assim: porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram. Aí Jesus segue, certo? Quem é Tiro? Quem é Sidom? Cidade de Tiro e Sidom são cidades que eram da região também de Israel, mas não faziam parte de Israel. Eram cidades fora do país, fora do, digamos assim, do território de Israel, ok? Também tem algumas passagens bíblicas do Antigo Testamento que fala de Tiro e Sidom, ok? Mas vamos focar no que Jesus está falando o quê? Vocês de Israel, vocês de Betsaida, vocês de Corazim, que fazem parte da cidade de Israel, fazem parte do território de Israel, fazem parte da cidade ou do território da Galileia, vocês não estão valorizando o que está acontecendo. Se isso tudo tivesse sendo feito na cidade de Tiro, na cidade de Sidom, que não fazem parte de Israel, não fazem parte do ambiente de Israel, não fazem parte do povo escolhido por Deus, essa cidade aconteceria o quê? Vamos continuar o versículo. Aí Jesus fala, né, repetindo, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Você que não sabe o que significa, né, que Jesus fala, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Pano de saco grosseiro, literalmente, imagine um pano, um saco, na verdade, de tecido. Sabe aquele saco de tecido de batata? Né, a maioria dos sacos ou das sacas de batata é feito de pano, porque eles são mais resistentes, ok? Naquela época de Jesus, existia algo em Israel que quando a pessoa se arrependia, quando a pessoa se, digamos assim, percebia que tinha feito algo errado para com Deus, eles vestiam o pano de saco, literalmente um pano igual àquelas sacas de tecido de batata, vestiam aquilo e no final Jesus fala, e com cinzas, ou seja, eles iam em locais onde naquela época, né, de Jesus, existia muitos fogões, que era o quê? Fogão a lenha. Não, é óbvio, né? Mas não existia fogão a gás, não existia micro-ondas, não existia essas coisas. Então imagine a quantidade de cinzas, cinza mesmo. Sabe quando você faz um churrasco e você pega lá a madeira, né, para fazer o churrasco, você pega lá e coloca, tira do saco, coloca lá o carvão, né, eu tinha esquecido o nome da palavra, pega o carvão, coloca na churrasqueira, acende ele vai virar uma brasa, você vai assar a sua carne, terminou de assar a carne, vai acontecer o quê? Aquele carvão ele vai começar a virar pó. Exato, e depois que ele queimou 100%, você vai ver que ele vai virar o quê? Cinza. E imagine naquela época de Jesus, a quantidade de cinzas que não era gerada, que não era fabricada, a quantidade de cinza que as casas faziam. Por quê? Todos os fogões ou locais de cozimento nas casas era feito de quê? De madeira. Então alguém ia na floresta, ia num local, pegava ali troncos de árvore, galhos de árvore para colocar no fogão para gerar fogo e cozinhar nas residências. E depois disso, aquele galho
virava cinza. E isso então, lá no tempo de Moisés, lá no tempo das leis de Moisés, quando Deus deu para ele as leis de Moisés, Moisés ensinou o povo que toda vez que o povo se arrependesse, reconhecesse que Deus era com eles, reconhecesse que eles estavam falhando com Deus, sempre que fizessem isso era para fazer o quê? Vestir o pano de saco e pegar o que Jesus chama de cinza, pegar as cinzas e jogar por cima da cabeça. Não é jogar para trás, não, jogar na cabeça. Então as pessoas ficavam vestidas, arrancavam toda a roupa e ficava só de saco de pano, ok? Que nem eu já falei e repito, iguais aquele saco de pano para carregar batata. Colocavam no corpo, pegavam cinzas e começavam a jogar em si, da mesma forma que Jó fez quando ele se arrependeu ou quando ele estava pedindo perdão para Deus de algo que nem Jó sabia o que fez, mas a Bíblia diz que ele se vestiu de pano de saco e além disso usou cinzas para, digamos assim, demonstrar humildade, demonstrar arrependimento. Então toda vez que qualquer pessoa em Israel se arrependesse de algo, vestia a roupa de pano de saco e também usava as cinzas para jogar sobre si. Por quê? Eu vou explicar, né? É óbvio que as cinzas são frias, ok? Não é as cinzas da brasa pegando fogo e jogar não, é sobras de madeira, ok? É a madeira que foi usada no fogão a lenha, a qual depois que aquela cinza está fria, eles juntavam aquelas cinzas e ali alguns usavam no plantio. Você sabe que a cinza de madeira é um ótimo adubo. Exatamente, é um ótimo adubo. Então ali, Jesus ele dá o exemplo disso para o povo se arrepender. Então quando eles usavam a cinza, ela era fria. Era só uma poeira de madeira. E isso demonstrava o quê? Humildade. Imagina, a pessoa ficar toda suja de cinza e ainda num pano de saco. Isso mostrava o quê? Que todo o ego, toda a arrogância, todo o achismo, eu sou demais, eu sou sensacional, eu sou o cara. Isso acabava por quando a pessoa se arrependia. E a demonstração de arrependimento era pano de saco e cinza. Então Jesus, resumindo o versículo todo, vou ler de novo para a gente terminar, tá? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Por quê? Se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Ou seja, Jesus está falando assim, olha, muitas coisas eu fiz na cidade de vocês e vocês não valorizam, vocês não se arrependem, vocês ainda estão aí falando, nós somos a descendência de Abraão, nós somos melhor do que qualquer pessoa, nós somos melhores do que qualquer outro, digamos assim, outro país. Nós somos Israel, nós somos o povo escolhido, nós somos descendência de Abraão, nós somos demais. E eles continuavam fazendo isso porque eles não entendiam a mão de Deus sendo pesada neles. E também os milagres a qual Jesus fez através de Deus na cidade deles. O ego humano às vezes é tão grande que a pessoa não reconhece o que Deus tem feito na vida dela. Me diz você, amigo. Você só quer pedir cada vez mais. Você só quer mais, venha a nós. Como dizem, né, aquela frase, venha a nós, o vosso reino nada. Você só quer mais. Você quer trocar de carro. Você quer uma casa nova. Você quer mais dinheiro. Você pediu um emprego, agora quer um emprego melhor. Foi pro emprego melhor, agora eu quero um emprego melhor. Eu ganho R$1.000 por mês, eu quero 2.000. Eu quero 3, eu quero 4, eu quero 5, eu quero 6. Eu quero cada vez mais. E para Deus você tem feito o quê? Você tem reconhecido Deus como o foco da sua vida?
Ou você lembra de Deus apenas quando você apenas quer uma bênção? Quando o seu filho fica dodói, aí você vai pedir: Deus, eu amo o Senhor, cura meu filhinho, cura minha filhinha. Ou seja, você só lembra de Deus quando você precisa dele? Ou você é daquele que fala assim: Deus, obrigado. Obrigado pelas provas. Obrigado pelas bênçãos. Obrigado pelo que deu certo. E obrigado também por tudo que deu errado. Porque tudo que deu errado me ensinou. Eu agradeço o ensinamento que o Senhor me deu. Você reconhece? Ou faz igual a cidade de Corazim e a cidade de Betsaida? Me diz aí. Me diz aí nos comentários. Escreva aí nos comentários agora. Eu vou me arrepender. Eu quero me arrepender. Escreve aí: quero me arrepender. Exato, escreva: quero me arrepender. Entenda isso, irmão. Aprender é um privilégio. E nós aprendemos a cada dia. Não vá achando que eu, Diego, só estou aqui para ensinar. Não, cada mensagem dessa daqui, cada texto que eu trago para você aqui, eu aprendo e aprendo muito. Eu aprendo e aprendo demais. Por quê? Quando eu trago o estudo bíblico é porque eu já estudei o texto, já conheço. Mas quando você começa a falar sobre ele, o Espírito Santo revela coisas que você não tinha ainda percebido. Assim como vocês ficam surpresos com as revelações dos estudos, eu também fico. Muito. Saiba disso. Eu fico muito feliz. Então Jesus chega aqui e fala de Corazim, fala de Betsaida, fala de Tiro, fala de Sidom. Ele ali cita tudo isso. E agora também vem as partes, digamos assim, mais importantes do ensinamento de Jesus. Tudo isso é importante. Mas por que Jesus está falando tudo isso, Diego? Vamos descobrir no próximo versículo. Vamos ao versículo de número 22 do estudo de hoje. Vamos lá.